Bom dia e sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo e último dia das conferências de Coimbra sobre segurança urbana, os municípios e a proteção do espaço público. Vamos dar início à sessão desta conferência, As Cidades do Século XXI. Modera esta sessão o Secretário-Geral Adjunto do Ministério da Administração Interna, Dr. Ricardo Carrinho. Para esta temática, chamo o antigo Ministro da Defesa Nacional e antigo Ministro da Administração Interna, António Figueiredo Lopes, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa. É presidente do Centro de Estudos Eurodefense Portugal. Participou em diversos governos constitucionais como Secretário de Estado da Administração Pública, do Orçamento, da Reforma Administrativa e da Defesa Nacional. Foi também deputado da Assembleia da República e deputado do Parlamento Europeu. Exerceu vários cargos em instituições públicas nacionais e internacionais, designadamente na OCDE e na Comissão Europeia. Chamo agora o antigo Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Foi professor convidado no curso de pós-graduação de Informações e Segurança, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Foi deputado eleito para a Assembleia da República na 5ª, à 8ª e da 10ª à 12ª legislaturas. Foi Secretário de Estado da Juventude, Secretário de Estado da Justiça, Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Secretário-Geral do PSD, Vereador da Câmara Municipal de Braga e membro da Assembleia Municipal de Braga. Chamo o antigo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Assistente na Faculdade de Direito de Lisboa, na secção de Ciências Jurídico-Económicas. Foi inspetor de Finanças na Inspeção-Geral de Finanças, diretor do Gabinete de Tradução Jurídica do Governo de Macau, alto comissário da Comissão de Apoio à Reestruturação do Equipamento e da Administração do Território, secretário de Estado Adjunto do Ministro da Justiça, secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, deputado na Assembleia da República e ministro adjunto. Chamo agora a antiga Ministra da Administração Interna e antiga Ministra da Justiça, Francisca Van Dunham. Licenciou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É juíza conselheira em situação de jubilação. Foi monitora de Direito e Processo Penal na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Como magistrada do Ministério Público, exerceu funções no Tribunal de Trabalho, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, que veio a dirigir entre 2001 e 2007. Foi assessora de sindicância e inquérito na Alta Autoridade Anticorrupção. Foi membro do Gabinete do Procurador-Geral da República e foi nomeada Procuradora-Geral Distrital de Lisboa. Muito bom dia a todos. Gostaria, em nome da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, de começar por dar as boas-vindas a todos os presentes e a todas as presentes a esta conferência de Coimbra em matéria de segurança urbana, os municípios e a proteção do espaço público. Gostaria de agradecer a vossa presença e de agradecer sobretudo a presença dos Srs. Ministros da Administração Interna que, ao longo dos últimos 20 anos, desempenharam funções no Ministério e tiveram uma influência direta e um conhecimento concreto e objetivo dos mais variados desafios que se colocam à segurança urbana neste início do século XXI. Por razões de ordem logística, procedemos a uma ligeira alteração nas intervenções que terão lugar neste painel, sendo certo que começaremos com a Sra. Ministra Francisca Van Dunham, a primeira intervenção, e depois daremos sequência à ordem que estava inicialmente prevista para as intervenções. Nesse sentido, gostaria de começar por convidar a Sra. Ministra Francisca Van Dunham para tomar a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Senhora Secretária de Estado da Administração Interna, caros colegas de painel e ex-Ministro da Administração Interna, eu sou, de facto, uma Ministra da Administração Interna emprestada. Eu tive 4 meses no MAI, não mais do que isso. Em boa verdade, eu fui Ministra da Justiça.
Dr. Gonçalo Carrilho, nosso moderador, Sr. General Comandante da Guarda Nacional Republicana, senhores dirigentes, excelentíssimas autoridades civis e militares, minhas senhoras e meus senhores. Bem, pediram-me que viesse cá falar de um tema sobre o qual eu penso que temos todos de refletir. Falar sobre as cidades do século XXI. Falar sobre as cidades do século XXI é, no fundo, falar sobre as cidades e sobre as sociedades em que todos queremos viver. Porque o século XXI não é já aquela ideia distante que nós tínhamos há uns anos atrás. Eu ainda sou do tempo em que, quando se falava do século XXI, pensava-se em robótica, em coisas muito extraordinárias, que era uma coisa, de facto, que estava muito longe. No século XXI chegou para todos, não é uma promessa, o século XXI é hoje e, basicamente, aquilo que temos que falar é sobre as sociedades em que queremos viver. Porque a verdade é que o movimento de concentração dos centros urbanos, que se foi sentindo aqui e ali, não parou. Pelo contrário, nós temos cada vez mais gente nos centros urbanos e eu estou certa de que, seguramente, os demais oradores que irão falar sobre essa matéria terão informação importante sobre isso e a verdade é que os movimentos de retorno ao campo são muito incipientes. Mas as cidades do século XXI, no fundo, trazem em si todos os germes que o século XX já nos evidenciava. São cidades cada vez mais complexas, cidades cada vez mais diversas e cidades cada vez mais heterogéneas. Basta irmos às grandes cidades em Portugal hoje e percebermos que há uma grande diferença entre aquilo que nós encontrávamos há 20 anos atrás e a realidade que temos hoje. E por isso são cidades em que é mais difícil conseguirmos conciliar a paz social, a harmonia comunitária, a justiça e a segurança. E é assim porque, obviamente, nós vivemos hoje num mundo mais incerto, mais complexo e, simultaneamente, mais aberto, o que favorece fluxos permanentes de pessoas em busca de paz, em busca de segurança e em busca de maior amparo económico ou financeiro. Uma pesquisa feita em 2015 pelo CRDI, que é o Centro Canadiano de Pesquisa para o Desenvolvimento, em 3 continentes, mostra que aquilo que os cidadãos procuram e aquilo que reivindicam hoje para as suas cidades, por esse mundo fora, são condições para viver em liberdade e sem medo. E inquiridos sobre o seu conceito de cidades seguras, cidadãos de vários países, da África do Sul à Índia, passando pelo Brasil, para a Argentina ou por Moçambique, responderam exatamente a mesma coisa. Cidade segura é aquela em que podem caminhar em qualquer sítio, a qualquer hora, sem receio de se tornarem vítimas de qualquer tipo de violência. Ora bem, e em sociedades tão diversas quanto as nossas, essa liberdade do medo, porque de facto é disso que se trata, da liberdade do medo, pressupõe uma grande harmonia entre grupos sociais, entre pessoas de diferentes géneros e orientações sexuais, entre comunidades raciais, entre comunidades étnicas e entre comunidades religiosas. O que é que os cidadãos querem, em boa verdade? O que querem é uma forma de identificação permanente com a sua urbe. É sentir-se parte da cidade que habitam, ainda que transitoriamente, independentemente do dia, da hora ou da área da cidade em que tenham a sorte ou o azar de residir. Em suma, querem cidades protetoras, cidades inclusivas, cidades justas e cidades sem lugares proibidos. Diz-se que as cidades do século XXI são também cidades inteligentes. A verdade é que a última década do século XX já foi muito marcada por esta ideia de cidades inteligentes. Como tal, se entendendo, cidades que lançam mão das tecnologias de informação e de comunicação para melhor gerirem os diversos sistemas que as integram e, obviamente, aqui no que agora nos respeita, os sistemas de segurança. Mas esse conceito básico inicial foi evoluindo e foi se tornando mais robusto à medida que foram sendo identificadas novas necessidades e que as indústrias tecnológicas também se foram apropriando dessas necessidades. E como é que fizeram?
fizeram desenvolvendo um conjunto muito vasto de soluções e de ferramentas eletrónicas que permitem claramente melhorar a eficiência, quer no uso de recursos energéticos, quer no uso de recursos hídricos, quer no uso de recursos de gestão do tráfego, por exemplo, da iluminação, dos resíduos, da mobilidade urbana, da proteção civil, da segurança. Nós acabamos de acolher em Portugal, em Lisboa, mais um Smart Cities Summit, que, em rigor, é um espaço em que as tecnológicas vêm mostrar aquilo que de mais recente se faz em matéria de tecnologias. Eu não tenho dúvida nenhuma que o futuro passa muito por aí, o futuro passa também por aí. E a Estratégia Nacional para as Smart Cities, ao favorecer a conectividade no plano nacional e a reprodução de experiências positivas, constitui um passo importante e um passo na direção certa. Diz-se também que as cidades inteligentes são mais do que cidades seguras. E, de facto, a literatura da especialidade distingue o conceito de cidade segura, que é, obviamente, caracterizada por altos investimentos na segurança e na proteção, e nós temos esse conceito muito desenvolvido, nomeadamente em alguns países da Ásia, da cidade inteligente. Que a cidade inteligente, para além disso, aciona um conjunto de dispositivos orientados para melhorar globalmente, no cotidiano, a experiência de vida de cada um de nós. E as cidades inteligentes, como sabem, têm sistemas que controlam a iluminação das vias públicas, permitindo, por exemplo, que as luzes se acendam à passagem de alguém, o que favorece o controle e a poupança de energia. Tem sistemas que controlam o número de veículos que circulam por uma determinada via, por exemplo, o que permite evitar engarrafamentos. Tem sistema de recolha de imagens e tratamento de informação em tempo real, com aplicações de inteligência artificial que identificam, por exemplo, incidentes na via pública. Tem bancos de dados que facilitam a identificação e localização, quer de veículos, quer de pessoas. E eu não tenho dúvida de que esta panóplia de recursos torna as cidades lugares mais seguros. Um relatório de 2018 do McKinsey Global Institute, intitulado Cidades Inteligentes, Soluções Digitais para um Futuro Mais Agradável de se Viver, aponta no sentido de que as cidades inteligentes reduzem substancialmente o crime de rua. Fundamentalmente, aquilo que se fala nesse relatório é de furtos, é de roubos e é também de homicídios. E são citados exemplos importantes, cidades importantes, nomeadamente Nova Iorque. Ora bem, estas tecnologias estão cada vez mais apuradas. E o desejo de segurança que nos norteia a todos, obviamente associado à intensificação da agressividade das campanhas de promoção destes sistemas e destes equipamentos, vai aumentando a crença no poder redentor das tecnologias e na sua capacidade para resolver todos os nossos problemas de segurança. Ora bem, sem pretender cercear o avanço do progresso, obviamente nós não podemos segurar o vento com as mãos, e a capacidade de proteção da sociedade, que é importante, eu acho que nós devemos defender-nos de experiências que envolvam custos excessivos na perspectiva dos direitos fundamentais. E aqui, especificamente, da privacidade dos cidadãos. Nós devemos recusar um controle que, de tão intenso e de tão total, se torne totalitário. Estes meios têm que ser utilizados, sim, mas devem ser utilizados com grande dose de prudência e de acordo com critérios estritos de proporcionalidade e de adequação. As empresas tecnológicas, a indústria da tecnologia faz o seu papel, apresenta resultados. Compete aos políticos, obviamente, decidirem em que medida é que as suas opções convergem com as opções dessas indústrias. Será seguramente aqui referido muitas vezes, hoje, ao longo da manhã, pelos vários oradores, que Portugal continua no pelotão da frente dos países mais seguros do mundo. E isso é um facto de que todos nos orgulhamos. É verdade que a posição portuguesa se deteriorou recentemente, mas a verdade é que, não sendo o quarto, somos ainda o sexto país mais seguro do mundo, a seguir à Islândia, à Nova Zelândia, à Dinamarca, à Irlanda e à Áustria. Mas eu não tenho dúvidas que esse estado de segurança, que é real e que é objetivo, não é percepcionado assim por uma franja muito grande da nossa população. E, sobretudo, que não é assim percepcionado pelas camadas mais idosas e mais frágeis da população.
A verdade é que a repetição exaustiva, por vezes ad nauseam, de imagens de violência e de relatos de violência podem gerar sentimentos de insegurança tão profundos como a própria vivência de uma situação de violência, porque o medo tem um potencial de destabilização autónoma. Mas o crime hoje vende, como sabemos todos. O crime é um produto de utilização intensiva nos meios de comunicação tradicionais, nos jornais, nas televisões. Eu agora que estou reformada, tenho às vezes feito uma experiência de observar alguns canais de televisão e devo dizer que a experiência de algumas horas, um dia é pesado. A experiência de algumas horas dedicadas a observar a programação de canais de televisão em sinal aberto é de facto uma iniciação a um mundo paralelo. E, sobretudo, é uma triste descida ao universo da irresponsabilidade. E, nessa perspectiva, eu creio que nós precisamos de criar programas de prevenção criminal, mas que nenhum programa de prevenção criminal é eficaz se nós não formos capazes de aproximar na percepção das pessoas a realidade vivida da realidade que lhes é criada justamente por esta bolha e por este conjunto de informação. Acho que é preciso trabalhar na prevenção com os responsáveis dos órgãos de comunicação social, no sentido de assegurarmos uma articulação mais eficaz entre o direito à informação, o dever de informar que eles invocam para estes atos todos e as exigências de paz e tranquilidade sociais. Nós somos cidades, populações envelhecidas, com uma elevada percentagem de idosos e precisamos que também eles, sobretudo eles, se sintam seguros, que eles percepcionem a segurança real que existe no país que é o seu e que não se deixem intimidar pelo medo. Porque esse medo lhes cerceia a liberdade de fruir o espaço público, basicamente, e de conviver com a diferença. Precisamos também de criar laços intergeracionais que impeçam o isolamento dos idosos e que inspirem aos jovens valores de solidariedade, de partilha e de cidadania. A cidade em que esta partilha entre jovens e menos jovens se concretiza é uma cidade mais atenta a formas de violência contra idosos, sejam elas quais forem, e menos propensa à delinquência juvenil. Eu disse já que as nossas cidades são hoje muito mais diversas, são muito mais plurais, no plano linguístico, no plano cultural, no plano racial, no plano étnico. E são também cidades onde se exprime com mais liberdade a diversidade de orientação de género. E toda essa diversidade encerra uma enorme riqueza, ao mesmo tempo que torna mais estimulante a tarefa de saber, e obviamente isso compete aos gestores da cidade, a tarefa de saber como assegurar que todas essas diferenças se realizem, se concretizem em harmonia, num espaço que todos, independentemente da sua condição, vivenciem como seu. Nós temos hoje mais comunidades e mais origens nacionais e étnicas do que alguma vez tivemos. E, basicamente, acho que aquilo que precisamos de querer é que as distintas comunidades se sintam como parte de um mesmo todo. Porque, para além do mais, entre outras coisas, o sentimento de pertença gera empatia, o sentimento de pertença gera afeição pela coisa e pela causa comuns. Nós queremos que as nossas cidades tenham bairros abertos, capazes de albergar todas as culturas e de acolher todas as diferenças. Queremos ter cidades sem muros, reais ou figurados. Mas não tenhamos ilusões. A segurança passa também por uma forte intervenção no plano social, em particular junto das comunidades mais vulneráveis. O investimento no plano social é um investimento que integra e é também um desinvestimento que, ao integrar, desestimula comportamentos associais e práticas desviantes. Portugal e as nossas cidades conhecem, eu diria, uma percentagem relativamente reduzida de crime grave e de crime organizado. É uma bênção e é também o resultado da ação das nossas forças de segurança e das polícias de investigação. Mas esse fator vai permitir-nos pensar a segurança comunitária mais como persuasão do que como força,
mais como proteção do que repressão. E por isso, penso que o policiamento de proximidade, que é outra matéria seguramente a falar nesta conferência, tem aqui um enorme potencial de desenvolvimento. Não só na extensão, mas também nas formas. Porque mais do que a força dissuasora dos capacetes e das viseiras, eu penso que aqui o que é importante é a mão estendida, o olhar atento, o olhar solidário e comprometido com as necessidades dos cidadãos e com o bem-estar dos cidadãos no cotidiano, na rua, ali onde todos estamos e naquelas zonas que todos queremos partilhar. Senhora Secretária de Estado, a nova geração dos contratos locais de segurança, na diversidade das suas tipologias, favorece uma melhor penetração nas várias camadas em que se decompõe a realidade urbana. A primeira, o cidadão, depois o bairro, depois o município. O cidadão como referência central da cidade e as múltiplas necessidades que ele aspira a ver satisfeitas nas sociedades contemporâneas. A segurança, mas também a justiça, também a saúde, também a educação, o ambiente, o trabalho, o lazer. E, hoje em dia, mais do que nunca, a fruição de uma vida saudável. E, no fim, tudo nos conduz à identificação de um conjunto de feixes que se entrecruzam, que se complementam. E estou convencida de que a estratégia que hoje vai apresentar será seguramente o espaço adequado para a articulação das várias dimensões que concorrem para a prevenção do crime e para a manutenção e reforço da paz social que caracterizam e queremos que continuem a caracterizar as nossas sociedades. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Sra. Ministra Francisca Vanduna. Obrigado, sobretudo, pelas palavras que nos traz, recordando aqui a crença do poder redentor das tecnologias versus a necessidade de um equilíbrio na proteção dos direitos individuais e também ao nível da atuação das forças de segurança, tendo em vista assegurar uma percepção distinta do cidadão em relação à segurança nos próprios meios urbanos. Obrigado, uma vez mais, para este início da nossa conferência, deste nosso painel. Passaria então a palavra ao Sr. Ministro Figueiredo Lopes. Muito obrigado. Muito bom dia, Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Sr. Comandante-Geral da GNR, Srs. Presidentes das Câmaras Municipais e demais autarcas, Srs. Ex-Ministros da Administração Interna, caros colegas e amigos, minhas senhoras e meus senhores. É com muito prazer que participo nesta importante iniciativa e felicito desde já a Sra. Secretária de Estado que esteve na concepção e na organização destas conferências e que aceitei também a agradável incumbência de aqui, numa visão que se poderia considerar plural, mas estou certo que é uma visão convergente de 4 ex-ministros da Administração Interna, iremos observar as cidades do século XXI, evidentemente com a nossa ótica ligada à nossa própria experiência. Julgo que poderemos eventualmente ter opiniões diferentes, mas há uma certeza que eu tenho, é que todos estaremos de acordo em que a segurança urbana é de facto uma questão da máxima atualidade, que exige uma atenção permanente, não só do poder central, mas também particularmente do poder local, das autarquias. Eu irei apresentar a minha exposição em 3 pontos e serei muito breve porque o tempo é curto. E estes pontos serão, em primeiro lugar, uma breve caracterização das cidades do século XXI, em segundo lugar, os novos desafios de segurança urbana e, em terceiro lugar, a necessidade de implementarmos no nosso país uma estratégia de segurança interna e uma estratégia de prevenção e combate à criminalidade. Tentando não divagar sobre um tema tão complexo e, sobretudo, tendo em consideração aquilo que já foi muito bem aqui dito pela Sra. Conselheira Francisca Vanduna acerca das cidades do século XXI e dos seus desafios, eu irei tentar
falar do que, a meu ver, são e serão as cidades do século XXI. Começando por dizer que vários autores hoje escrevem sobre este tema e concordam que o século XXI será o século das cidades. E nós interrogamos, mas que cidades? Cidades habitáveis, inclusivas, resilientes, sustentáveis e seguras? Ou hiperurbanizações que crescem desordenadamente, onde o desequilíbrio entre as expectativas da população e a realidade criada pela desigualdade social, a poluição, o crime e a violência faz desabar qualquer expectativa de bem-estar. Estes são, evidentemente, os pontos extremos da equação. Dito isto, começaria por me fixar num primeiro conceito, que a cidade do século XXI, em grande parte, fruto das novas configurações urbanas, tecnológicas e económicas, terão que assumir como uma das suas primeiras tarefas, que é solucionarem os problemas causados pelo crescimento desordenado dessas mesmas cidades sobre as quais elas se desenvolveram. Tarefa que confere inegável centralidade ao esforço de promoção da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, através, naturalmente, do desenvolvimento económico, social e cultural, mas que tem obrigatoriamente de ser aferida essa qualidade de vida à luz de vários fatores, dos fatores-chave que contribuem para esse objetivo. Mas, entre esses fatores, a segurança urbana assume, sem dúvida nenhuma, uma dimensão prioritária. Mas não podemos abstrair-nos de que, ao falar das cidades do século XXI, num contexto marcado pela globalização das economias e dos mercados, a mutação do emprego e do trabalho e, mais visivelmente, pela tecnologização da sociedade, estamos a encarar um processo complexo e geograficamente muito assimétrico. Processo em que coexistirão diferentes configurações de cidades. De uma forma simplificada, poderíamos considerar, a título de exemplo, metrópoles com crescimento disperso, comunidades prósperas, superpotências urbanas, megacentros em desenvolvimento, cidades superpovoadas e desprotegidas e, finalmente, centros urbanos subdesenvolvidos. Tudo isto existe atualmente no panorama das cidades em todo o mundo. Cidades que certamente sofrerão ainda de uma nova onda de choque, de duração, infelizmente, imprevisível, resultante desta dramática guerra que a Rússia impôs na Ucrânia e de outros conflitos que atualmente estamos a assistir e que, inevitavelmente, irão exigir o reordenamento de um vasto conjunto de fatores que incidem sobre as condições de vida. E estamos todos a pensar no que isso já representa hoje, com o aumento vertiginoso do custo das energias, com a inflação galopante, a subida dos bens de consumo corrente, enfim, consequências dessa triste guerra. Mas, por simplificação, assumamos que as cidades do século XXI se transformarão todas elas, embora a ritmo diferenciado, em cidades inteligentes, smart cities, e que neste modelo se enquadrarão, no futuro, mais ou menos próximo, os grandes desafios da segurança urbana. Como sabem, as cidades inteligentes, a senhora conselheira há pouco esclareceu isto muito bem, são aquelas que usam a tecnologia de modo estrategicamente para melhorar a governação das autarquias, mas também para otimizar a qualidade de vida dos seus moradores e visitantes. A sua evolução estará, porém, associada a um dos maiores desafios dos tempos presentes, como são as mudanças de paradigma que o novo mundo tecnológico e a inteligência artificial vêm gerando, com profundas consequências para a sociedade e um impacto muito importante nos domínios da segurança. Compreender estas mudanças de paradigma, mudanças que continuam a verificar-se todos os dias e que não se sabe onde irão parar, é uma tarefa essencial de qualquer sociedade. É essencial que tomemos consciência das suas profundas implicações na nossa vida
e estou a pensar, sobretudo, naquilo que já alguns classificam ou qualificam como a nova arma, a arma do futuro, que são as guerras cibernéticas. As guerras onde a inteligência artificial e o desenvolvimento das tecnologias terão um impacto substantivo. Alguns autores chegam mesmo ao ponto de dizer e prever que a guerra cibernética, e sabem do que estou a pensar, ou seja, a possibilidade de momento, nós ficarmos completamente paralisados por um ataque cibernético àquilo que são as infraestruturas críticas sociais. E alguns diziam mesmo que esta guerra do futuro, a guerra cibernética, será tanto ou mais terrível do que a guerra nuclear e também tem o mesmo efeito de destruição massiva. Este é um dos aspectos que deve merecer especial atenção de todos nós e que precisamos de refletir sobre ela. E com incidência, naturalmente, sobre a vida da cidade, sobre os meios urbanos em particular. Mas importa, sobretudo, ter presente hoje a especial densidade que assume a ligação das cidades do século XXI às preocupações e problemas correntes de segurança que afetam o modo de vida dos cidadãos, das suas famílias e dos seus vizinhos. Problemas também ligados tanto ao deficiente planeamento e ordenamento dos espaços públicos, como ao mau funcionamento ou ausência de equipamentos e infraestruturas físicas. Este é um dos aspectos que deve merecer especial atenção dos autarcas e dos seus arquitetos e responsáveis pela urbanização, aplicando, e permitam-me que eu aqui meta a foice em seara alheia, aplicando a doutrina conhecida como a doutrina de Security by Design, cujos autores entendem que se trata de uma abordagem que tem que ver com a influência que o desenho dos espaços públicos tem na prevenção da criminalidade. E é a convicção destes autores que esta doutrina, que vem, sobretudo, preocupar-se com a ausência de segurança nos espaços públicos, está ligada, sobretudo, à ocorrência de incivilidades que ocorrem em certos espaços devido às suas características físicas. E, portanto, há aqui um conceito que eu penso que é novo, pelo menos na análise que eu fiz, e que deve ser posto em equação também na organização das cidades, que é uma primeira responsabilidade dos autarcas. Numa segunda parte, iria falar sobre os novos desafios da segurança urbana. Segundo as Nações Unidas, 56% da população mundial, que atualmente anda na ordem de 7,9 mil milhões de habitantes, ou seja, mais de metade da população mundial vive atualmente nas cidades. E em 2050, espera-se que a população global, mais de 70% dessa população viva nas cidades. Como é sabido, este crescimento das cidades é forçado em primeira mão sobretudo, pela cada vez maior capacidade de mobilidade das populações, dos bens e da própria informação. Segundo as Nações Unidas também, mais de 3 milhões de pessoas migram semanalmente à procura de emprego, educação e oportunidades de integração social oferecidas pelas cidades. Uma vez que mais de metade da população mundial vive atualmente nas cidades, os reptos que enfrentam as cidades são os grandes desafios da sociedade do século XXI, onde as dinâmicas associadas às questões ambientais e climáticas, à energia, ocupam um lugar central. Além disso, as cidades de hoje enfrentam outros desafios marcados por dinâmicas sociais concomitantes, que os sociólogos chamam de fragmentação, ou seja, de certo modo, de uma certa segregação socioespacial. E estamos a assisti-lo, nos últimos tempos, a uma nova forma de criação de espaços de exclusão, onde pessoas da mesma nacionalidade, com os mesmos métodos, hábitos e com os mesmos interesses, procuram agregar. E, de certo modo,
observamos isso a nível da vizinhança, dos bairros e até da cidade como um todo. Fragmentação que, paradoxalmente, é reforçada pelos atuais meios de transporte e comunicação, que em si mesmos deveriam ser fatores de convergência. Portanto, a reflexão sobre os novos modos de vida na cidade é essencial, colocando questões que eu enumero neste slide e que penso que são fáceis de identificar, mas que eu muito simplesmente classificaria como a necessidade de adaptar a cidade ao homem e não o seu contrário. Estas são questões recorrentes, mas que assumem uma dimensão particular à luz dos novos desafios do século XXI, como a explosão demográfica, as alterações climáticas e a procura exponencial da mobilidade a que já me referi. Finalmente, uma palavra sobre a necessidade de uma estratégia de segurança interna na prevenção e combate à criminalidade. Feito este ligeiro levantamento das cidades, das suas características, é conveniente que sublinhemos que é preciso que os poderes públicos ajam com estratégias adequadas a responder com eficácia a estes importantes desafios. É particularmente crucial que se tire partido da complementaridade da ação pública e da sociedade civil, tanto mais que, através de uma variedade de organizações, a sociedade civil tem já uma atividade importantíssima nos mais diversos domínios da solidariedade social, da educação e da integração. Trata-se, no fundo, de estender ao campo da segurança, tradicionalmente quase por completo reservado ao Estado e às polícias, a prática do diálogo cada vez mais estreito com os cidadãos, com os seus direitos e deveres, como é próprio de um Estado de direito democrático. A promoção de iniciativas de segurança integrada tem sido desde há anos uma constante em vários países europeus e é promovida através de programas que assentam nos 4 princípios básicos, bastante conhecidos: o princípio da proximidade com os cidadãos, o princípio da participação e entreajuda das comunidades locais, o princípio da contratualização entre as instituições e sociedades. E chego a este ponto para elogiar diretamente as iniciativas tomadas recentemente em Portugal de expansão dos contratos locais de segurança. Estes contratos, tal como os entendo, põem na prática aquilo que eu considero fundamental, que é a cooperação institucional entre a administração central e as autarquias locais, ambos responsáveis por manter a cidade segura e por manter as cidades em condições de melhor qualidade de vida. E também poderia falar dos diversos programas de policiamento de proximidade orientados para setores específicos, como as escolas, o comércio e as pessoas idosas, todos esses programas que eu julgo que estão em curso e que mereceriam, talvez, uma análise para sabermos, para nos interrogarmos sobre se não será necessário mudar o paradigma dos próprios modelos de policiamento assentes nas relações com as comunidades, com base nas novas doutrinas relacionadas com o impacto daquilo que a senhora conselheira já há pouco referia, eu também, que é, poderíamos chamar, a sofisticação tecnológica dos instrumentos de promoção da segurança urbana. Porque o impacto é muito especial. Assim como, naturalmente, o progresso das cidades inteligentes. Particularmente importante será também, na minha opinião, e no quadro desta nova estratégia, reexaminar os poderes dos autarcas e as suas competências na área da segurança, da security, digo, e não apenas do safety, não apenas da proteção e socorro. É porque a eficácia na prevenção da criminalidade e, sobretudo,
da pequena criminalidade que afeta o sentimento de segurança das populações pode exigir, e na minha opinião exige, o aprofundamento das competências de segurança interna conferidas aos presidentes de câmaras. Falo na necessidade, eventualmente, de procedermos a um verdadeiro empowerment, desculpem o inglesismo, da governação autárquica em matéria de segurança pública, à luz das novas realidades e em conformidade, não se deixar de sublinhar, com os princípios constitucionais e as próprias competências das polícias, quer as polícias nacionais, quer as polícias municipais. A concluir, gostaria de destacar 2 pontos que me parecem fundamentais. Em primeiro lugar, considerar o princípio da participação ativa dos cidadãos na produção deste bem público que é a segurança como o ingrediente-chave da convivência cívica e cidadã na cidade do século XXI. Por isso, promover um clima de confiança, de respeito mútuo e de cooperação entre as forças policiais e a generalidade dos cidadãos, cientes de que ambos estão do mesmo lado, é um imperativo. Em segundo lugar, que a estratégia de segurança interna, já anunciada pelo Sr. Ministro da Administração Interna, configure orientações estratégicas claras e compreensíveis para uma política proativa de segurança interna, uma política exigente e solidária, tão eficaz na manutenção da ordem e da tranquilidade pública e na prevenção e combate a todos os tipos de criminalidade, como na salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E, finalmente, terminaram com esta frase: o sucesso de qualquer cidade do século XXI é absolutamente dependente da dinâmica de segurança que formos capazes de implementar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Figueiredo Lopes, por esta intervenção e certamente terá a oportunidade de animar os nossos debates, nomeadamente no que concerne ao eventual reforço das competências dos municípios em matéria de segurança neste âmbito da nova estratégia de segurança interna para o país. Eu daria continuidade à nossa sessão, convidando o Sr. Ministro Miguel Macedo para tomar da palavra, por favor. Obrigado. Senhora Secretária de Estado da Administração Interna, Sr. General Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Srs. Autarcas, Sr. Moderador, Sra. Conselheira e restantes oradores nesta intervenção, queria agradecer o convite para, no fundo, reafirmar, num ambiente em que pode reinar no espaço público alguma confusão sobre o que é esperado dos sistemas de segurança, sobretudo, porque esse é o tema desta conferência, quando operam em espaços urbanos, reafirmar algumas convicções que são minhas, que não abandono, mas quero aqui fazer uma expressa ressalva. Nem o tom, nem a forma como as vou fazer significam qualquer tipo, que seria, aliás, despropositado, de interpelação a este Governo ou a quem, nestas circunstâncias, tem a difícil tarefa de dirigir o sistema de segurança interna. E quero que isto fique muito claro. São as minhas ideias, as minhas convicções e aquilo que entendo que neste particular momento, em termos de segurança, devemos ter em conta quando, e ainda bem, estamos a reavaliar os sistemas que temos no domínio da segurança e da proteção de populações e de bens. Vou, por isso, fazer esta intervenção dividindo-a em 3 setores. Num primeiro, numa aproximação àquilo que significa hoje no mundo a realidade urbana
tendo em conta a crescente população que vive, trabalha em cidades. Em segundo lugar, sobre concretos desafios que temos em matéria de segurança nestes espaços urbanos, que em si comportam diversidades múltiplas que apelam a respostas diferenciadas. E, em terceiro lugar, numa nota um pouco à margem do tema central desta conferência, quero também deixar algumas notas que podem ser oportunas no momento em que devemos equacionar se aquilo que temos em termos constitucionais e em termos legais no relacionamento entre o sistema de defesa e o sistema de segurança interno responde hoje a todas as instantes questões que estão colocadas perante as sociedades. E nesta nota quero lembrar que ainda muito recentemente, no decurso da pandemia, fomos confrontados com lacunas legislativas e de enquadramento de situações de excepcionalidade que, de resto, os tribunais não vieram a acolher nos termos em que o Governo, naquela emergência, decidiu em alguns desses momentos. E julgo que, por isso mesmo, dada a feliz e oportuna circunstância desencadeada pelo Sr. Ministro da Administração Interna de discutir as questões que têm a ver com o conceito de segurança interna e explicitar uma estratégia de segurança interna, julgo que é também um momento de apelar para um debate mais alargado que configure soluções porventura diferentes e porventura mais ousadas do que aquelas que temos hoje em termos de compatibilização dos papéis que são distintos, que cabem às Forças Armadas e cabem às Forças de Segurança. De resto, não seria uma discussão inédita. Ela fez e faz com intensidade em muitas sociedades que, por circunstâncias diversas, foram umas vezes obrigados e outras compelidas a fazer mais cedo esta discussão. Vamos então começar pela questão das cidades. O fenómeno da concentração urbana, que alguns estudiosos assinalam ter começado na escala que então podia existir há cerca de 5.000 anos no Médio Oriente, operou mudanças radicais e mudanças transformadoras na forma como vivemos, como trabalhamos e como nos relacionamos em contexto social. Alguns dados estatísticos, que é bom aqui recordar, ilustram esta ascensão das cidades, sobretudo nos últimos 60, 70 anos. Vamos então revisitar esses dados estatísticos. Em 1960, apenas 3 cidades em todo o mundo tinham uma população igual ou superior a 10 milhões de habitantes. Em 2015, eram já 29 as cidades que no mundo tinham igualado ou ultrapassado uma população de 10 milhões de habitantes. E as mais recentes projeções estimam que em 2030, daqui a 8 anos, o número total de cidades com mais de 10 milhões de habitantes serão 49 no nosso planeta. No ano de 1900, menos de 10% da população mundial vivia em cidades. A ONU estima
nos relatórios que ciclicamente faz sobre estas matérias demográficas, que hoje 55% da população mundial viva em cidades. E a ONU projeta que essa percentagem vai subir até aos 70% por volta do ano 2050. Por cá, em Portugal, em 60 anos apenas, passamos de uma população urbana com menos de 2,4 milhões de pessoas para os mais de 4,4 milhões de pessoas que hoje vivem em cidades. Tudo isto concorre para que as cidades de hoje sejam muito maiores e muito mais complexas do que as realidades do passado. Acolhem instituições de governo e estruturas do Estado, são sede de instituições de saber, universidades, laboratórios, centros de investigação, são centros financeiros e são núcleos vitais de desenvolvimento, de inovação e de criação de riqueza, são entrepostos comerciais e polos industriais que integram e gerem extensas e intricadas cadeias globais de logística e de valor, são centros nodais de redes de transportes que garantem mobilidade interna e externa, são extensos e compactados espaços de residência, de partilha e de vida comunitária, mas são também espaços com bolsas de solidão, de abandono e de exclusão. Multiplicam, é certo, oportunidades pessoais e profissionais, mas condenam, ao mesmo tempo, muitos à indigência e a uma sobrevivência indigna de qualquer ser humano. São espaços que potenciam criatividade, inovação, empreendedorismo, tendencialmente mais liberais nos costumes e porque, com mais condições de acessibilidade, recebem e acolhem mais pessoas de mais diversas origens e de mais diversas culturas. Por isso, são cidades capazes de elas próprias gerarem aquilo que comumente designamos como cultura urbana, que é, no fundo, uma cultura que assimila de várias proveniências elementos que compõem e distinguem culturas que existem e que se desenvolvem em espaço urbano. Esta importância cada vez crescente e cada vez mais insubstituível em todos os aspectos das vidas dos países que as cidades têm assumido, tem levado à criação de associações, parcerias e a criação de plataformas de dados que ajudem, através da partilha do conhecimento, a criar condições de boa governação das cidades. E, neste ponto, queria referir um aspecto que muitas vezes é subvalorizado e está ausente das preocupações nestes domínios. Uma cidade com futuro tem de ser uma cidade financeiramente viável e economicamente sustentável. Não é nenhuma criação para efeitos de discurso. Nós tivemos, não há muitos anos, em países como os Estados Unidos da América, cidades que pura e simplesmente foram à bancarrota. E as consequências sociais e de segurança decorrentes de má gestão financeira e de falta de suporte económico nessas cidades são ainda hoje, em alguns domínios e em algumas áreas, absolutamente devastadoras. Para as cidades, não. Para as pessoas que vivem nessas cidades. E eu queria sublinhar este ponto, esta preocupação e esta importância.
uma cidade com futuro tem de ser uma cidade sustentável do ponto de vista económico e financeiramente saudável para acorrer às necessidades e às competências que tem que desenvolver no âmbito do território que integra. Não? Peço. Exemplo destas plataformas que são importantes porque recolhem dados, propiciam partilha de experiências e de parcerias, é aquilo que existe no espaço europeu e que é conhecido pelo Urban Data Plataforma, que é ou que está integrada na Estratégia Europeia para o Mercado Único Digital e prossegue alguns dos objetivos que hoje são centrais nas estratégias das cidades mais desenvolvidas. E neste ponto queria sublinhar que a extensa panóplia de parcerias que da economia, do comércio à saúde, da educação à cultura, foram sendo estabelecidas, quer interna, quer internacionalmente, entre cidades relevantes no mundo, marca também uma distinção daquilo que é uma característica das cidades com futuro. São cidades colaborativas, abertas à cooperação e buscam alargados espaços de afirmação e reconhecimento. Estas 4 características são essenciais hoje na estratégia das cidades mais dinâmicas e das cidades mais relevantes que podemos encontrar no mundo. E, neste enquadramento, aquilo que já foi dito sobre as componentes essenciais daquilo que conhecemos pelo conceito de Smart Cities, ou agora, mais moderno e mais arrojado, as cidades 4.0, abre, de facto, um conjunto imenso de potencialidades, mas eu quero sublinhar que, em sociedades democráticas, impõe-se estar alerta para excessos que possam contribuir para diminuir espaços de privacidade, espaços de respeito pelos direitos humanos e que, através de técnicas preditivas cada vez mais ao alcance das tecnologias, se possa cercear de forma grave e antidemocrática aquilo que é a autodeterminação própria da personalidade de cada cidadão. Também não é fantasia. Nós temos hoje, num determinado país, cidades onde a perseguição tecnológica, através de recursos de câmaras de filmagem, em cruzamento com dados que perseguem esse cidadão pelo que fez, pelo que disse, pelo que conversou, ou pelo que comeu, ou por aspectos que podem pôr em risco aquilo que é considerado o interesse comum, diminuem de forma drástica, e não tenho dúvidas em dizê-lo, antidemocrática, aquilo que é um espaço de autonomia que temos que respeitar enquanto integrador de direitos fundamentais dos cidadãos. E, portanto, não há como recusar estas novas tecnologias, mas julgo que é avisado não ficarmos excessivamente deslumbrados e, sobretudo, deixarmos cair a atenção crítica que o emprego
destes sistemas pode hoje ter para efeitos de explicitação total daquilo que é o alcance dos direitos fundamentais reconhecidos aos cidadãos. Vamos para a segunda parte, então, desta intervenção. A complexidade dos territórios urbanos importa uma diversidade de cenários de atuação quando pensamos em intervenções em termos de segurança. Eu vou propositadamente deixar de lado as ameaças graves do ponto de vista ambiental em que hoje incorrem ou podem ser atingidos muitos dos países do mundo. Portugal não é exceção. Se virmos aquilo que se projeta como perda de costa em Portugal para as próximas décadas, com o aumento, com as alterações climáticas, aumento da temperatura e de gelo que se verifica de forma intensa nos dias de hoje, temos aí pano para mangas para nos preocuparmos com questões que têm a ver com o planeamento, regeneração urbana, proteção civil e outras componentes que são essenciais para garantir a segurança que, em muitos aspectos, hoje não temos capaz de responder a esse tipo de ameaças. Nós temos em Portugal diversos problemas de planeamento urbano que não levaram em justa medida aquilo que são considerações que devem estar presentes do ponto de vista da segurança. É verdade que, entre os anos 60 e os anos 80, Portugal foi especialmente confrontado com uma pressão imobiliária que era justificada por dois motivos. Primeiro, porque se acelerou em termos internos fenómenos de migração de populações do interior e das zonas rurais para as cidades e, em segundo lugar, porque é bom não esquecer, nesse período, ocorreu o regresso ao território continental de mais de 600 mil pessoas que vieram dos territórios que, na altura, foram descolonizados. E isto, num curto espaço de tempo, evidentemente, criou uma pressão imobiliária em que a necessidade de responder a avassaladoras exigências neste domínio, porventura, cuidou menos daquilo que eram requisitos de planeamento essenciais. Neste quadro, o trabalho das forças e serviços de segurança é mais exigente do que no passado. E quero, por isso, sublinhar em 5 ou 6 pontos aspectos que são importantes na estruturação, como disse anteriormente, daquilo que devemos ter em linha de conta em matéria de segurança interna, sobretudo agora que o Sr. Ministro da Administração Interna desencadeou a discussão sobre a estratégia que devemos, como país, prosseguir nestes domínios. Primeira nota. À semelhança do que ocorre em algumas outras carreiras da função pública, nos próximos anos é necessário revalorizar as carreiras policiais. Sem este objetivo, o país pode ser confrontado, num prazo mais ou menos curto, com carências desastrosas na base de recrutamento e, consequentemente, na capacidade de uma seleção exigente do pessoal para as áreas da segurança, que é, recordo, uma das áreas de soberania. Mais, a crescente necessidade de recrutamento em áreas
de formação com base tecnológica pode ficar frustrada ou seriamente comprometida se não forem encontradas pelo país soluções específicas de carreira e remuneração para domínios que são hoje essenciais às funções de segurança. E acrescento eu, responder a estas necessidades e, na medida do que for possível, antecipar prazos, permitirá que se encontrem soluções com ambição e equidade num quadro de discussão não excessivamente contaminado por impaciências acumuladas, sempre propiciadoras de histriónicas tiradas populistas e demagógicas. E este ponto, julgo que é de enorme relevância para os próximos anos em matéria de sistema de segurança. Segundo ponto, a necessidade de investimento em tecnologia e recursos humanos com as competências necessárias para atuação nestes domínios. Nos dias de hoje, parte substancial da informação policial passa, por exemplo, pela monitorização de redes sociais, lidar com bases de dados, identificação de ameaças preparadas e estruturadas no espaço cibernético, e estes recursos tecnológicos são essenciais para que preventivamente possam ser adotadas as ações adequadas a cada situação. Para tudo isto é preciso equipamento moderno, programas informáticos adequados e específicos, recursos humanos preparados e em número suficiente e, não menos importante, uma estrutura de análise de risco capaz de interpretar, estruturar e sequenciar informação, componentes que são essenciais para a ação em tempo útil. Não dispor destes recursos compromete hoje, de forma séria, a capacidade de antecipar ameaças e, em tempo, adotar as ações que forem requeridas. Terceiro ponto. Também por isso, o Programa de Investimentos Plurianuais em Instalações, Equipamentos e Formação tem de ser sustentado no tempo, realista nos objetivos e com garantias de elevada taxa de execução em cada exercício orçamental. Um programa que tem que ter prioridade política necessária para ficar a salvo de cativações, de contingências de ciclos políticos, umas e outras, com virtualidades para protelar e adiar a modernização necessária das nossas forças de segurança. Não creio, aliás, ser muito difícil um consenso muito alargado em torno destes objetivos. Quarto ponto. Temos um modelo dual no sistema de segurança interna e não me convencem as razões dos que militam contra esta opção. Mais, os recentes acontecimentos internacionais reforçam preocupações em matérias de defesa e de segurança e aconselham foco no reforço das nossas capacidades nestas duas áreas de soberania. Isto não significa que não devam ocorrer mudanças. Definimos a base de intervenção de cada uma das forças de segurança em função do território em que intervêm e assim tem de continuar a ser como regra. Mas nada impede, dentro desta regra, que o primado da competência territorial seja temperado ou atenuado por um critério de especialização operacional. Para dizer tudo, e o que estou a dizer hoje, já pensava há muito tempo. Estou a pensar na divisão de tarefas, de competências para quem atua em portos e para quem atua em aeroportos e aeródromos abertos ao tráfego comercial.
Acentuar esta especialização de cada uma das forças de segurança evita multiplicação e dispersão de meios. Uniformiza doutrina operacional para cada um dos cenários e capacita melhor formação e treino, não esquecendo outros recursos e equipamentos necessários e adequados para a intervenção em cada um deste tipo de infraestruturas. Quinto ponto. As nossas forças de segurança adotam um modelo de policiamento de proximidade. São inúmeras as vantagens desta opção e cada uma das forças de segurança desenvolve projetos específicos para situações que são situações-alvo. Programas como a Escola Segura, ações preventivas ou de proteção de vítimas de violência doméstica, as ações destinadas a informar boas práticas ou prevenir crimes em ambiente cibernético e os programas e ações junto dos mais idosos e isolados são alguns dos excelentes exemplos do trabalho que vai sendo desenvolvido. Importa, contudo, insistir na necessidade de concretizar maior visibilidade na ação policial. E vou reforçar as palavras que a Sra. Conselheira Francisca Van Dunen aqui já nos dirigiu. Esta visibilidade é tanto mais importante quanto se acentuam em muitos cidadãos sentimentos de insegurança subjetiva. Várias razões podem explicar este agravamento do sentimento de insegurança subjetiva. Como disse a Sra. Conselheira, às vezes superior àquilo que ocorre em pessoas que são vítimas diretas de uma ação criminal. O destaque, às vezes obsessivo, que alguma comunicação social emprega no tratamento noticioso de crimes de especial gravidade contra pessoas, as mudanças rápidas a que estão sujeitas hoje as sociedades e que, para os mais velhos em particular, muitas vezes são incompreendidas ou difíceis de assimilar e acompanhar. As ocorrências terroristas que têm acontecido com enorme gravidade por vários espaços no mundo e, não esquecer, uma situação impensável de guerra que todos os dias nos entra casa dentro. Todos estes fatores podem e, se calhar, contribuem para exacerbar algum sentimento de segurança subjetivo. Não resolvendo tudo, proximidade e visibilidade são também indispensáveis para contrariar, atenuar ou esbater este sentimento de insegurança. É um erro que ainda persiste desvalorizar a componente visibilidade no trabalho policial e é um equívoco que importa afastar, menorizar o alcance e os efeitos da visibilidade policial. Sexto ponto. Notícias múltiplas dão conta do crescimento do número de ocorrências criminais praticadas por grupos de indivíduos mais ou menos organizados e a que se convencionou designar por gangues. Mas, a fazer fé no noticiado, escalou a gravidade e violência dos crimes assim cometidos. Não sei, com toda a franqueza, se o conjunto destas ocorrências é circunstancial ou indiciam uma tendência que veio para ficar. O Sr. Ministro da Administração Interna, e bem, determinou um estudo aprofundado, apelando a diversas áreas do saber, para apresentar respostas e soluções ou recomendações. Não tenho nada a opor, pelo contrário. Todos os contributos são relevantes, sobretudo quando formulados por
reconhecidos especialistas, como é o caso. Mas importa, no entanto, explicitar que seria um erro, que sei não vai ser cometido, aguardar pelas conclusões, quaisquer que estas sejam, para prosseguir com redobrada determinação o combate a estas ocorrências. Temos competências e temos meios para suster e combater estes crimes. E isso começa pela afirmação clara de um princípio. Em Portugal, não há territórios interditos à ação policial. Estas são algumas notas que julgo que, no borbulhar noticioso do dia-a-dia, no efêmero das coisas que se dizem, das tiradas que se procuram fazer repercutir e com as quais se pretendem algum tipo de objetivos, julgo que era importante assinalar aqui, porque, não desconhecendo a complexidade da intervenção das forças de segurança em território urbano, quero, no entanto, dizer que, por muito complexa que seja essa intervenção, não podemos perder o pé em relação a princípios e a normas orientadoras daquilo que deve ser a nossa atuação no interesse exclusivo de um ativo estratégico fundamental para o país, que é continuarmos a ser e querermos continuar a ser um país seguro e um destino seguro. E, sobretudo, um país em que os portugueses, os cidadãos que aqui residam, sejam eles quais forem e venham eles de onde vierem, se sintam seguros para viver uma vida como aquela que nós entendemos que devemos viver, num projeto coletivo que marca e distingue a nossa nação. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Miguel Macedo, por esta reflexão, também ao nível dos principais desafios que considera colocar em cima uma estratégia de segurança interna e às medidas que estão a ser adotadas pelo Governo em termos de apresentação das linhas orientadoras da estratégia de segurança urbana, como decorreu hoje à tarde com a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna. Aproveitaria para passar a palavra ao Ministro Eduardo Cabrita. Muito obrigado. Se possível, a manutenção do tempo. Bom dia a todas e a todos. Uma especial saudação à Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, que nos convida para estar aqui, Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, demais dirigentes de estruturas do Ministério da Administração Interna, senhores Presidentes de Câmara e demais autarcas, meu caro moderador, caros colegas deste painel. Uma primeira palavra para dizer quanto entendo genuinamente saudar o Ministério da Administração Interna por esta iniciativa. Voltar a discutir aquilo que é uma dimensão de segurança urbana numa relação muito próxima com a sua dimensão local. Lembrava-me há pouco a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, quando tínhamos estado, já parece há muito tempo, na primeira Conferência de Segurança Urbana. É bom que não se tenha perdido aqui o entusiasmo e que esta segunda não seja a última, que corresponda o aprofundar de um debate sobre uma matéria que é uma típica questão numa área de soberania em que a parceria com a dimensão local é fundamental. Este painel, em que tiveram a simpatia de me incluir, junta, sob o tema Segurança e as Cidades do século XXI, junta 2 décadas de responsáveis políticos na área da segurança interna.
E por isso permitam-me um pouco, tentando centrar naquilo que é o objeto deste painel, olhar para aquilo que, na dimensão portuguesa, são alterações profundas, rápidas, de que às vezes nem naquilo que é a nossa vivência de dia-a-dia nos apercebemos da sua dimensão profunda. Subscrevo tudo aquilo que, numa dimensão global e numa dimensão de visão daquilo que é hoje o desafio da civilização urbana e o que isso comporta das políticas de segurança interna, foi dito pelos meus 3 ilustres antecessores. E, portanto, centrar-me-ei naquilo que é a evolução destes 20 anos e aquilo que são os desafios com que hoje nos confrontamos. Portugal, com uma dimensão de longo curso, de grande estabilidade da nossa maturidade democrática, que está à beira de completar 5 décadas, Portugal, neste século XXI, simultaneamente tornou-se mais urbano, tornou-se mais envelhecido e tornou-se, de algum modo, mais cosmopolita. O que é que isto significa? Em 20 anos, aumentou em 50% o número de pessoas que vivem em cidades com mais de 100 mil habitantes, num contexto até de alguma estagnação demográfica global. Essa população aumentou cerca de 50% e reduziu-se em 1 milhão aqueles que vivem em localidades com menos de 2 mil habitantes. Isto reforça a centralidade das questões urbanas, quer nas áreas metropolitanas, quer nas cidades médias, aquilo que é, primeiro, a fuga para a sede de concelho, em segundo lugar, a absorção pelas cidades médias, mesmo com o fenómeno positivo que tem, enquanto fenómeno de fixação, nas zonas do interior, papel como dos politécnicos, das universidades ou de algumas estruturas empresariais, que aí sugaram aquilo que são populações de menor dimensão na escala urbana. Em segundo lugar, o país envelheceu, mas envelheceu dramaticamente. Quando o Dr. Figueiredo Lopes assumiu estas funções, havia praticamente tantos portugueses com mais de 65 anos quanto portugueses com menos de 15 anos. Quando o Dr. Miguel Macedo assumiu estas funções, já aqueles que tinham mais de 65 anos eram cerca de 30% mais do que aqueles que tinham menos de 15. Dizem-nos os censos que em 2021 nós temos 182 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 com menos de 15 anos. E isto é uma transformação muito rápida, radical e que todas as projeções dizem que se irá acentuar. Terceira componente, um país, diria, eu designei por mais cosmopolita, isto é, para ser rápido e que julgo claro no que pretendo expressar, Portugal, que historicamente se viu como um país que se espraiava pelo mundo, como um país de emigração, e falamos muito e com muito orgulho da nossa diáspora, dos lusodescendentes, sejam eles 3, 4 ou 5 milhões, não interessa ao debate de hoje, dizendo que somos muito mais do que os 10 milhões do espaço territorial nacional. Nestes 20 anos, a população de nacionalidade estrangeira residente permanente em Portugal aumentou como jamais se havia verificado e fundamentalmente, não só, mas fundamentalmente nas áreas urbanas. Nós passamos de cerca de 200 mil cidadãos estrangeiros com residência legal em 2001 para 700 mil, 600 em 2021 e sabemos que essa tendência está a acentuar-se e está a pluralizar-se.
Essa população era fundamentalmente oriunda do espaço lusófono, historicamente. Hoje é plural, é da Europa de Leste, com grande presença, este ano, por razões dramáticas, muito reforçada ucraniana, é brasileira, é indostânica numa dimensão significativa. Isto significa uma sociedade mais urbana, mais envelhecida e constituindo hoje um grande melting pot, que é uma novidade para aquilo que é a dimensão portuguesa, exige aqui uma capacidade de enfrentar novos desafios naquilo que é também, em 20 anos, uma tendência de fundo, de consolidação da imagem de Portugal como um país seguro. O Global Peace Index coloca-nos, nos últimos anos, sempre entre os primeiros 5, 6 países mais seguros do mundo. E é fundamental dizer que esse é um ativo estratégico para o país. Esse é um fator que não tem exclusivamente uma dimensão de segurança, é um elemento essencial de coesão social, é um elemento essencial de competitividade, é um elemento essencial de atratividade do país. Não vou aqui ser incorreto diplomaticamente, mas lembramos-nos com facilidade de países a que não falta beleza natural, não faltam recursos naturais, mas para os quais os turistas não vão, para os quais os investidores não são atraídos, porque o fator de segurança falta nesses países. Quando consultados o que é que traz um americano, um chinês ou um brasileiro para falar de geografias muito diferentes, o que é que lhes agrada em Portugal, seja qual for a razão que os traz cá, as razões podem variar muitas. Estudar, investir, passar os últimos anos de reforma, mas logo a seguir aparece o fator de segurança como algo que qualifica Portugal. E é por isso que estas tendências de evolução, que se traduzem com uma relativa estabilidade, mesmo passando por tempos que poderiam ser menos propícios à consolidação desta estabilidade, como a crise económica europeia após 2008 e acentuada após 2010-2011, o período da pandemia, para falarmos ou o período que estamos a viver hoje de incerteza internacional. Mesmo neste quadro, nós temos uma tendência geral que significa que, no último RASI, com os mesmos critérios, há sensivelmente 100 mil crimes registados a menos do que existiam há 20 anos atrás. E a criminalidade violenta e grave representa hoje cerca de 11 mil casos registados, quando há 20 anos atrás, há 30 era ainda mais, mas há 20 anos atrás eram cerca de 24 mil. Essa é uma tendência de longo prazo que consolida este ativo essencial de um país com uma imagem associada à segurança, que é mérito das mulheres e homens que servem Portugal nas forças de segurança, mas decorre também de um grande consenso nacional em torno do potencial deste ativo. Para isto, eu subscrevo muito do que foi dito, é a vantagem de ser o último a falar, sobre as potencialidades do modelo dual no nosso modelo de forças de segurança. Diria que tudo é essencial, mas não vale a pena estarmos permanentemente a discutir mitologias de Polícia Nacional que funcionam mal em alguns países europeus, nem vale a pena ter a tentação de duplicar com a ineficácia e o desperdício de meios que daí resultam. A especialização é essencial. Uma Guarda Nacional Republicana como grande fator de coesão territorial, como a Polícia do Território, por simplificação de imagem, uma Polícia de Segurança Pública como uma Polícia das Cidades. E é nesta dimensão que isto obriga a uma atenção à especialização, que não afasta um outro tema, que é o do pôr em comum aquilo que são elementos de logística, de contratação pública, de
de gestão orçamental, de gestão de recursos humanos, que há toda a vantagem em colocar em comum e fazer partilhar esses recursos de todas as forças e serviços de segurança, numa dimensão que pode, aliás, ser em larga medida desempenhada por funcionários públicos de civis. E por isso temos uma dimensão hoje de riscos urbanos em que questões como os grandes eventos culturais, desportivos, políticos ou religiosos, como as Jornadas Mundiais da Juventude, como grande desafio do que se coloca também nesta dimensão no próximo ano, se colocam essencialmente na dimensão urbana, na dimensão das cidades. Mas também aqui, cada vez mais, uma dimensão de fenómenos criminais em que os novos tempos, e isto não decorre exclusivamente da pandemia, levam a que, provavelmente, o carteirista do 28 tenderá a reduzir a sua dimensão e a burla online numa sociedade digital ou relativa às entregas de fruto de encomendas online múltiplas tende a crescer, como os indicadores do RASI ao longo dos últimos anos, de uma forma muito clara, indicam. Mas também aqui uma necessidade de resposta na sua dimensão específica urbana a fenómenos que não são só urbanos, mas que têm aqui uma dimensão muito própria. A dimensão da violência doméstica, crime mais reportado nos últimos anos sistematicamente, a questão da solidão urbana, sobretudo no casco das velhas cidades, em que o centro de Lisboa, do Porto, são um bom exemplo disso, em que a população desaparece, envelhece e em que as malhas de vida em comunidade foram significativamente alteradas. A atenção e o estudo promovido pelo Sr. Ministro da Administração Interna é aqui relevante naquilo que é a dimensão a novos fenómenos, quer de violência grupal, quer de dimensão de criminalidade juvenil. Mas isto importa uma especialização não só na função, mas também na dimensão de recrutamento, que não basta dizer as coisas acontecem naturalmente com o decurso do tempo. Não, a nossa polícia urbana tem de ter um tipo de formação, não só, mas especificamente a nossa polícia urbana, em que a dimensão tecnológica e a capacidade para usar esses novos instrumentos seja decisivo, mas também uma polícia correspondente àquilo que é hoje a imagem da sociedade portuguesa. Uma participação crescente de mulheres na vida policial. Nós temos apesar do crescimento verificado gradualmente, temos de tornar isso uma prioridade. Temos cerca de metade de mulheres na polícia, proporcionalmente do que é a média europeia. Temos cerca de 9% para uma média europeia de 17,5% nos últimos indicadores. Nós temos de ter uma polícia atenta àquilo que é a dimensão das novas comunidades, em que esta relação não só com o universo de lusodescendente, afrodescendente, mas também com estes novos universos de migração, corresponda a espaços de criação de mecanismos de conhecimento, de confiança, que passa por inserção de elementos oriundos dessas comunidades, como objetivo estratégico, mas também por formação cultural, sociológica e linguística adequadas a este crescente esforço de integração. Por outro lado, o reforço da dimensão de contacto externo. Aquilo que é feito nas áreas turísticas tem vindo a ser feito nas últimas décadas, com dimensão decrescente, trabalho em comum com polícias como a espanhola, a francesa ou a italiana, aí fundamentalmente no enquadramento da atividade turística, tem de ter aqui uma dimensão que supere esta dimensão fundamental de bom acolhimento em segurança dos turistas que nos procuram, mas que reforce também uma dimensão de segurança nas comunidades que queremos bem receber e integrar.
É por isso também que o papel de parceria com as autarquias locais é aqui essencial. Sendo esta, eu tive até 2019, simultaneamente, a responsabilidade pela segurança interna e pela estratégia de descentralização. E por isso dizia às vezes, esta não é a área a descentralizar, porque estamos a falar de uma área de soberania, mas é uma área em que as autarquias locais têm um papel fundamental. Isso passa por, no quadro do debate em curso, por revisitar o papel do peso novo e da nova dimensão das polícias municipais, na sua complementariedade com a intervenção da Polícia de Segurança Pública, em algumas áreas da Guarda Nacional Republicana, a que não é estranho que tenha sido no Algarve que, nos últimos anos, cresceu este apelo, esta vontade das autarquias locais que sucedeu em Lagos, em Olhão, e noutras já constituídas e noutras em processo de constituição, de criação de estruturas de policiamento municipal, uma verdadeira ativação dos conselhos municipais de segurança, com uma dimensão de análise de tendências, mas sobretudo com uma dimensão prospectiva partilhando informação entre as forças de segurança territorialmente competentes e as autarquias locais, com uma nova geração de contratos locais de segurança e com uma particular atenção a uma política metropolitana de segurança. O modelo organizativo da Polícia de Segurança Pública, hoje, chamando-se metropolitano, não é nem o distrito nem a área metropolitana. É preciso encontrar modelos que correspondam a um diálogo efetivo com aquilo que são os agentes à escala metropolitana, porque não é a estrada de circunvalação que separa os fenómenos de segurança de Matosinhos, do Porto ou de Gaia, aí quanto ao Douro, quanto às Pontes, e o mesmo se aplicará relativamente à área metropolitana do Porto, em que não é aí a separação entre o comando de Setúbal e aquilo que é o comando metropolitano de Lisboa, em áreas em que os problemas são em larga medida comuns e existem operacionalmente e estrategicamente uma resposta comum. E para isto é necessário reforçar a dimensão de estabilidade e de confiança para todos, na dimensão de relação com as autarquias locais, mas também na dimensão do papel e da evolução de carreiras dos profissionais das forças de segurança, na valorização do diálogo social com o ganho significativo que foi a aprovação por unanimidade pela Assembleia da República da nova lei sindical na Polícia de Segurança Pública e que veio aqui dar interlocutores com uma legitimidade efetiva promovendo essa dimensão de valorização de um diálogo social útil em que à polícia sejam dados os instrumentos de atuação na salvaguarda dos direitos fundamentais, quer dos cidadãos, quer aquilo que são os direitos dos profissionais da Força de Segurança, atuando com instrumentos eficazes, com adequação e com proporcionalidade. E por daí, da minha experiência, diria que a dimensão de planeamento a médio prazo, pela previsibilidade, pela estabilidade das políticas, é aqui um elemento essencial. O elemento de programação, que foi possível com a lei de planeamento de infraestruturas e equipamentos, deve ser alargado a outros domínios. Ao recrutamento de recursos humanos, em que uma estratégia de recursos humanos só faz sentido numa dimensão de médio prazo, até porque a programação daquilo que são as previsíveis saídas por efeito da idade é relativamente fácil de ser programada a um espaço da legislatura ou até mais do que isso, a um espaço do desafio de uma década. Por outro lado, também naquilo que é a dimensão tecnológica, na partilha de recursos no quadro do sistema de segurança interna, entre as várias forças e serviços de segurança, naquilo que é a dimensão nacional e naquilo de cidades que são também
Lisboa-Porto Faro, a porta de entrada para Portugal, mas a porta de entrada para a União Europeia dos milhões de portugueses que procuram Portugal ou a Europa, quer como destino final, quer em trânsito para outros países no âmbito do espaço Schengen. Esta necessidade e fundamental com um grande respeito pela capacidade, mesmo com as dificuldades que marcaram estes anos, a capacidade de resposta das nossas forças de segurança. Com consciência que não devemos deixar de invocar desta tendência globalmente extremamente positiva e que é um dos maiores ativos do país, porque, como sabemos, a segurança é algo que, se sabem aqui, estão aqui 20 anos de boa consciência disso, só é fundamentalmente notícia quando ela é de algum modo posta em causa ou quando surgem problemas mais ou menos inevitáveis, mais ou menos imprevisíveis. Por isso, é essencial para consolidar esta tendência, reforçar a ligação a uma análise prospectiva, reforçar uma dimensão de planeamento, criando nas várias componentes respostas que, com certeza, quando há capacidade ao nível local, ao nível nacional, ao nível europeu, de responder a estes desafios, programar a consolidação de Portugal estrategicamente como um país seguro, com qualidade de vida, em que a segurança é um dos nossos principais ativos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Eduardo Cabrita, por esta intervenção e pelo destaque, de facto, aqui ao papel das polícias municipais. Se concordassem, eu tomaria a liberdade, então, de abrir este nosso painel a um período de debates que, tendo em vista tentarmos manter o tempo que estava previsto no nosso programa para hoje, sugeria que se limitasse a 3, no máximo 4 questões que pudessem ser colocadas aos nossos oradores de hoje. Gostaria de perguntar se algum dos presentes na plateia quer iniciar. Se não, porventura, eu tomaria a liberdade, de qualquer forma, de colocar uma questão e tem que ver com, por um lado, a existência no contexto internacional e, designadamente, alguns Estados-membros da União Europeia de algumas zonas, ditas zonas urbanas sensíveis ou zonas onde as forças e serviços de segurança têm algumas dificuldades de entrar e de atuar. Sabemos não ser propriamente esta a realidade no contexto português, mas a verdade é que este desafio tem sido muito difícil de enfrentar por parte de algumas forças e também, em concreto, no âmbito da prevenção e do combate a algumas situações de radicalização e de recrutamento para o terrorismo. Ora, a pergunta seria para os nossos oradores perceber em que medida é que este ordenamento do território e esta atuação, quer das autoridades a nível nacional, forças e serviços de segurança, quer ao nível também das autoridades municipais, deve ser direcionado para evitar, prevenir, combater este tipo de fenómenos e que respostas concretas é que também aqui, ao nível da atuação, podem ser encontradas perante estes fenómenos e outros ao nível das polícias municipais. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu referi-me há pouco à necessidade nos trabalhos de organização do espaço urbano se ter em conta essa função, digamos, securing by design, ou seja, pensar que há aspectos de ordem física no ordenamento dos espaços urbanos que contribuem em si mesmos para garantir melhor segurança, do mesmo modo que ao contrário. Bom, quanto à questão desse fenómeno que se vê na Europa e que me parece que em Portugal também já começa a haver alguns sintomas de criação de certos espaços onde só habitam determinadas pessoas, onde predominantemente habita um determinado tipo de população, é uma questão que tem de estar muito bem estudada em vários níveis, que passa desde o sistema, está muito ligado às migrações, obviamente, é um problema, não podemos escondê-lo, está muito ligado ao modo como se fazem
angariações de contratos de trabalho, se mobilizam populações. Ainda há pouco tempo eu vi nos jornais uma notícia de que centenas de timorenses estavam abandonados na Baixa de Lisboa porque os seus empregadores, aqueles que os trouxeram para cá, os deixaram ali. Bom, há uma série de disciplinas que têm de ser chamadas a resolver este problema. Mas há uma questão que é fundamentalmente importante em termos de polícia, que é ao mesmo tempo muito delicada, que é o sistema da polícia preventiva. Ou seja, nós temos de... E eu digo que é delicada porque a polícia preventiva, na sua essência, funciona pelo uso de dados pessoais, portanto, vamos falar nos metadados, ao serviço da prevenção. E isso pode nos levar a um debate muito importante, mas é preciso saber utilizar as novas tecnologias. E, nomeadamente, que essas novas tecnologias não sejam apenas destinadas a localizar um conjunto de pessoas para as prender, porque esse não pode ser o objetivo nunca de uma sociedade democrática e que pretende viver em liberdade. E, portanto, estas são as dois pontos, são pontos extremamente delicados que merecem uma profunda análise, sem dúvida nenhuma. Só duas notas. Nós conhecemos, eu pelo menos conheço, algumas zonas consideradas desfavorecidas em algumas cidades do país e que foram fruto, em parte, daquela pressão imobiliária que tive a oportunidade de referir na minha intervenção. Eu julgo que o trabalho que muitas autarquias fizeram de qualificação e requalificação desses espaços urbanos foi um trabalho meritório e com resultados concretos, porque em ligação com estruturas associativas, culturais, desportivas, locais, que deram outro enquadramento e vida a bairros que estavam, em alguns casos, em grande estado de degradação. Quero aqui fazer nota de dois aspectos. Estas atuações das câmaras municipais são muito relevantes, mas a escala em que estas situações existem em alguns espaços urbanos não têm resposta exclusivamente ao nível do esforço local. Ponto 1. Ponto 2. Em Portugal, eu aqui quero assumir com toda a frontalidade esta posição. Em Portugal, tende a desvalorizar-se aquilo que se chamam práticas, eu não diria criminosas, mas delituosas, que alguns designam por incivilidades. Essas incivilidades, vou citar algumas: destruição pura e simples de mobiliário urbano, queima de caixotes dos resíduos urbanos nas cidades, vandalização gratuita de equipamentos, como, por exemplo, jardins infantis e outros equipamentos, que são equipamentos comuns e públicos, tende a ser desvalorizada. Eu não entendo assim. Nós temos experiências em outras latitudes e em outras cidades e em outros ambientes em que se começou por aqui. E acho que, porventura, temos que olhar de outra forma para este tipo de ocorrências, sobretudo porque a multiplicação deste tipo de ocorrências tem efeitos no sentimento de segurança das pessoas. Como dizia o Dr. Eduardo Cabrita ainda há pouco, a pirâmide etária da nossa população está dramaticamente invertida em relação àquilo que acontecia há alguns anos e, portanto, os efeitos desse tipo de situações
são mais intensamente sentidos por aqueles que são mais frágeis e mais desprotegidos. Ponto 3. O esforço de requalificação, de renovação e de rede de trabalhar com valências locais que permitam recuperar a vida própria, que muitas vezes é pujante e é até entusiasmante em alguns destes locais, tem que ter um objetivo, e o objetivo há de ser o de dar melhores condições de vida a essas pessoas, de qualidade de vida, de oportunidades a essas pessoas e, sobretudo, romper um círculo que é desastroso nas suas consequências, que é um círculo de segregação social com origem no local ou determinado pelo local onde se vive e onde se habita. E estes pontos são pontos muito relevantes na estratégia que, para essas situações, tem que existir, que, em primeira linha, devem ter resposta das entidades locais, mas pela dimensão que alguns já assumiram, carecem de outro tipo de apoios para serem efetivas e poderem ocorrer num tempo razoável para a sua efetivação. Bom, muito rapidamente, sobre este tema fascinante, que só por isso justificava, não estamos a autoconvidar-nos, mas justificava estarmos aqui no terceiro encontro sobre segurança urbana, 3 coisas muito breves. A primeira, a segurança, e eu disse isso a propósito da atratividade do país, a segurança é algo em que as forças de segurança são essenciais, mas que vai muito para além daquilo que é o papel estrito da política de segurança e exige uma visão integrada. E isso noutras áreas será eventualmente menos claro, isso é evidentíssimo nas políticas de segurança urbana. As questões de política urbanística ou de política de modelo de transportes são, tal como as estruturas de apoio social a idosos abandonados ou estruturas de promoção, de prevenção do abandono escolar, são essenciais para a política de segurança. Um modelo perigoso que existe em alguns países e de que há alguns laivos em Portugal, pondo aqui umas tintas exageradas para que se perceba melhor o que é que estou a falar, mas todos nesta sala perceberão, que leve à multiplicação de guetos para pobres e de guetos para ricos, vulgo condomínios ou coisas similares, é um modelo que é perigoso para a segurança. E dirão, bem, mas as forças de segurança não têm nenhuma intervenção no licenciamento urbanístico. Ou nenhum ministro da Administração Interna terá um papel decisivo nestas questões. O mesmo, isto que estou a dizer sobre política urbanística, vale sobre o modelo da rede de transportes, o horário dos transportes, o tipo de resposta, sobretudo para aqueles que têm de começar a trabalhar muito cedo, que limpam os escritórios antes dos senhores doutores lá chegarem, ou aqueles que têm de trabalhar até bastante tarde em funções que funcionam noite fora, não é? pela sua natureza e que são essenciais para a nossa vida. E, portanto, a abordagem da política de segurança nesta dimensão de segurança urbana existe esta multidisciplinariedade que é essencial para que haja resultados positivos. Segunda dimensão, nós temos de fazer valer aquilo que é o potencial de boas práticas locais, de dimensões locais e aquilo que é a valorização e o conhecimento dos territórios. Isto é, e não podemos ter a ideia de que há um país feliz e depois há umas zonas problemáticas que muitos, eventualmente, desconhecem em absoluto.
Eu vou dar aqui um exemplo, não resisto, também que é mais fácil do que fazer aqui uma grande teoria para a qual hoje não tenho tempo. Não terei eventualmente mérito, mas não tenho hoje de todo o tempo. Vendo ali na assistência a senhora vice-presidente da Câmara da Moita, que é um dos autarcas aqui presentes. Duas das pessoas que são hoje muito referidas em Portugal, como bom exemplo, são originárias de um espaço normalmente apresentado como muito complexo nesse concelho. O Nemi Asquita, o nosso herói, o primeiro português na NBA, e um dos melhores escritores de nova geração, o Bruno Vieira do Amaral, que também dirigiu a ler, escreve belíssimas páginas todas as semanas, pelo menos no Expresso. Não é? E, portanto, estou a falar de duas pessoas concretas que são, em mundos muito diferentes, são exemplos de sucesso hoje na sociedade portuguesa e que transportam nas suas vivências e da sua origem exatamente essa origem e muito num desses territórios normalmente apontado como um território complexo. E, portanto, o conhecimento daquilo que são as práticas individuais, coletivas, que permitem, nas políticas públicas nacionais e locais, permitem chegar a estes fenómenos de integração, deve ser valorizado tremendamente naquilo que é o efetivo conhecimento e não países que multiplicam a tal segmentação social, assente também no desconhecimento recíproco. Terceira nota. Isto implica que, volto a dizer, sendo esta uma matéria típica de soberania, de função do Estado, acho que aí estamos todos totalmente de acordo sobre essa matéria, enfim, naquilo que é o debate público português. Isto exige uma interação muito viva com as entidades locais e, portanto, a política local de segurança tem de ser muito mais, tem de ser enfim, os contratos locais de segurança são um modelo a aprofundar, mas exige conselhos municipais de segurança que funcionem efetivamente e tenham capacidade de intervir, quer na leitura da situação que temos, mas sobretudo na definição estratégica, no cruzamento destas várias políticas que umas são de competência nacional, outras são de competência das autarquias locais. Bom, muito obrigado. Como nós tivemos a oportunidade de constatar, estamos um bocadinho atrasados no nosso horário, portanto eu talvez abrisse o debate para uma pergunta, se eventualmente ela existir, por parte da plateia. Bom, não sendo o caso então, eu agradeci aos nossos oradores a participação ao longo deste painel e o importante contributo que deram a esta conferência. E julgo que passaríamos a um coffee break ligeiramente mais curto do que estava previsto, mas a nossa voz off dir-nos-á. Muito obrigado uma vez mais. Obrigada a todos. Faremos um intervalo para um coffee break e retomaremos os trabalhos dentro de 20 minutos.